O que fazer quando a sua família deseja tornar-se sua inimiga? Como tratá-los? Essa resposta foi dada pelo reverendo Caio Fábio a seus seguidores. Confira. Pastor Caio, se a família é tóxica e crítica, como tratá-los? Se afastar 100% seria errado? Seria uma alternativa? A gente só deve conviver com a toxicidade quando a gente não tem alternativa para fora dela. Do contrário, não há nada, absolutamente nada, que justifique um convívio tóxico, a não ser que seja um filho que desenvolveu uma postura tóxica e os pais estão tendo que lidar com ele e terão que lidar com ele até que ele tenha condições de autossustentabilidade. E aí, quando, por exemplo, na puberdade, uma pessoa começa a se tornar tóxica e se torna um adolescente extremamente tóxico e um jovem adulto tóxico e quer continuar em casa, intoxicando pai, mãe e família inteira, e frequentemente criando um relacionamento como quem de fato é obrigado a viver nas imediações do terreno baldio da usina de Chernobyl. Algumas famílias vivem assim, naquele ambiente radioativo, tóxico, destrutivo o tempo todo. Mas eu falava de um filho nessas condições. Se ele chegar à idade adulta com essa toxicidade, ele tem que ser colocado numa situação em que ele vá se sustentar a si próprio e a sua toxicidade. E ao invés de ser estimulado a ficar em casa intoxicando todo mundo, há um limite para a tolerância à toxicidade. Mas há pessoas que aprenderam com gerações anteriores a conviverem com a toxicidade até a morte. Foi assim que se ensinou durante muitas gerações para muita gente. E nas religiões, especialmente no lado ocidental, nas religiões cristãs, na cultura judaico-cristã, especialmente no catolicismo e no protestantismo, e no que desses grupos se fez manifestar ou deles decorreram, como grupos religiosos, sempre houve uma catequese muito forte em relação a essa inquebrantabilidade da família ou da conjugalidade. Então as pessoas ficavam ali comendo veneno, bebendo suco de cicuta, bebendo soda cáustica o dia inteiro, em nome do compromisso conjugal com o marido, com uma mulher tóxica, um marido absolutamente destrutivo e maligno, ou então um filho, uma filha, que por razões diferentes resolveram ser o agente de toxicidade da casa, e há pais que se sentem obrigados a sofrer esses filhos, criar esses filhos e manter esses filhos em estado de adulteza, adolescente, adolecida. E a palavra adolescência e adolecer vem de adoecer. Manter essa pessoa em estado de adoecimento crônico em casa, às vezes elas vão ficando até idosas, passam da meia-idade, matando pai e mãe em casa e eles segurando a toxicidade, morrendo antes da hora. E não é isso que se deve fazer. Não é isso que se deve tolerar. Então há um limite. A gente tolera numa tentativa de tentar melhorar. Agora, se a gente chega num momento em que nós mesmos temos liberdade e autonomia, podemos sair da toxicidade familiar, saia. Sendo possível, retire-se. Às vezes, a pessoa se retira percentualmente, sai do convívio, vai morar em outro lugar. E aí a volta à visitação vai depender da medição radioativa. Se a radiação intoxicante é muito intensa, tem gente que tem que se afastar 100%. Ou durante muito tempo, até retomar as suas próprias defesas contra a toxicidade.
Outros têm que se afastar o bastante para passarem lá uma vez na semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez no mês, ou de 2 em 2 meses, ou uma vez no trimestre, ou de 6 em 6 meses, ou uma vez no ano. Ou se o negócio é, como eu já disse, que em alguns casos vem a ser, definitivamente dizer, chega, eu não tenho nenhuma vocação para tomar veneno familiar o resto da minha vida. Agora, isso tem que ser feito sem ódio, sem toxicidade retroativa, de volta para com eles, sem vingança, porque se você fizer isso com vingança é sinal de que a toxicidade dele ou deles passou para você e você virou um ente tóxico e reativo na sua toxicidade. Então, tem que tomar cuidado para que você saia sem intoxicação. Porque tem gente que até deixa um ambiente tóxico, mas vai passando a toxicidade aprendida no ambiente, na cultura e no psiquismo coletivo, familiar, daquela ambiência intoxicada, para outras formas de relacionamento altamente devastadores e intoxicantes. Que você não seja um reprodutor da toxicidade da qual você diz que estava fugindo, sem perceber que a carregou e impregnando você dela própria. Então é possível, às vezes é necessário, às vezes é mesmo imprescindível sair. Agora, é importantíssimo aprender como sair, que é para você não levar essa toxicidade para as suas outras relações. Tem gente que pensa que basta deixar aquele ambiente que está tudo resolvido e não percebem porque não se enxergam o quão intoxicados se tornaram e o quão intoxicantes são para a vida de outras pessoas. Eu espero que, dado o curto espaço de tempo para responder uma questão psicoletivamente tão complexa, eu tenha dito o suficiente para te ajudar a começar o processo. Tá bom? Jesus morreu porque os líderes políticos acharam que Jesus esvaziava o poder político deles, que dependia da estrutura religiosa, como eu expliquei no início, dos arquétipos de religião e poder político constituído. A morte de Jesus foi uma morte política, foi um julgamento político, praticado pelos romanos, que não queriam julgá-lo nem matá-lo, com a imposição do Sinédrio, do Knesset de Israel, formado por acadêmicos, sacerdotes e as figuras mais ilustradas daquela sociedade. Alguns não queriam a morte, mas a maioria queriam matá-lo. Por quê? Porque diziam, se a gente o deixar livre, o mundo inteiro vai segui-lo, a gente tem que acabar com esse cara. Depois que ele ressuscitou Lázaro, e o que criou-se em Jerusalém, da parte daquele grupo que definia o establishment, era aquela obsessão pela destruição dele. Então os apóstolos todos morreram mortes políticas. Paulo foi decapitado por Nero, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, também por Nero. Todos os outros, Tiago, irmão de João, foi decapitado por Herodes, uma morte política. João, o apóstolo, foi banido na ilha de Pátimos, que era uma ilha para exilados políticos. Por que o evangelho é político? Porque o evangelho não tem o pudor de denunciar a mentira, venha ela de quem quer que venha.